sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao canal Política para Elas. A entrevistada de hoje é Lani Costa. Lani é graduada em Pedagogia pela Universidade Federal de Mato Grosso, possui mestrado em Educação pela mesma universidade, especialização em Administração da Educação Pública e atualmente é doutoranda em Educação pela Universidade Federal de Goiás. Lani é presidenta da direção municipal do PCdoB, Partido Comunista do Brasil, e secretária estadual da Mulher dentro do PCdoB. Lani, seja bem-vinda ao nosso canal. Primeiramente, gostaria de agradecer a tua disposição e disponibilidade em conceder essa entrevista e em ceder esse espaço para nós, para a gente debater a questão da mulher dentro da tua visão, dentro do partido. Olá, é um prazer poder contribuir aí com esse debate, com essa discussão. Eu valorizo muito iniciativas como essa, em que a gente possa dialogar sobre as questões que envolvem a atuação de mulheres na nossa sociedade. Tá certo. Muito obrigada. Lani, primeiramente, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a tua trajetória política dentro da militância, o teu trabalho dentro do partido. Pode ficar à vontade para se apresentar e fazer suas colocações. Então, eu sou militante dos movimentos sociais, sou militante do PCdoB há muito tempo. Na verdade, eu me filiei ao PCdoB aos 20 anos de idade, ainda muito jovem, estava entrando na universidade quando eu me filiei. Eu não tinha outras atuações até então, tinha alguns diálogos com movimentos, era associada na AME, acompanhava o debate a discussão da educação via Sintep, mas não possuía, não possuía uma militância até então. Então, eu me filiei ao PCdoB em 1990, um momento particularmente interessante para o movimento político, porque nós tivemos muitas mudanças, muitas transformações no cenário político. Em 1990, a gente estava vindo aí de toda aquela discussão da queda do Muro de Berlim, a discussão de que a história acabou, do Fukuyama lá, de que a partir de então nós teríamos uma única lógica, lógico, ele defendia a lógica do capitalismo, e que a partir de então todos nós estávamos fadados à defesa aí, de um pensamento único, que foi se fortalecendo nos anos seguintes aí com o avanço do neoliberalismo. Então, eu entrei no PCdoB em 1990, como militante, militava no movimento estudantil universitário, também fui militante do movimento sindical, fui dirigente, presidente do Sintrai, que é o Sindicato dos Trabalhadores, Professores e Técnicos Administrativos das escolas privadas de Mato Grosso. Atuei também no movimento sindical, na Central Única dos Trabalhadores, a CUT. Isso foi antes de nós fundarmos uma outra central sindical, que é a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, que é a CTB. Militei também na CUT, e numa confederação nacional, que é a CONTER, uma confederação desses trabalhadores, da iniciativa privada, professores, técnicos administrativos. Então, essa federação é uma federação nacional, que congrega trabalhadores de instituições privadas do Brasil inteiro, e faz o debate que educação não é mercadoria. Então, é um debate que a gente veio participando há muito tempo,
né? E fiquei atuando nessa entidade até, acho que 2006, 2007, quando eu ingresso no IFMT, que é o Instituto Federal de Mato Grosso, onde eu sou professora desde 2008, são 15 anos aí de atuação, mas também militava no movimento de mulheres, que é algo que me mobiliza muito, né? Que é uma pauta que eu tenho muito interesse. No partido, eu já desenvolvi diversas atividades, né, diversas funções, né, como militante, como dirigente de partido, né? Eu já fui vice-presidente estadual, atuei como secretária de juventude, secretária de formação política, secretária de comunicação. Então, assim, no partido a gente entende essas funções como tarefas, né? Então, sempre, e aí a gente faz, né, vamos dizer assim, essa rotatividade, né, nas funções, que é para que os nossos quadros, a gente, né, os quadros, os dirigentes, a gente se refere a eles como quadros, né, porque são militantes que vão se formando politicamente na luta, mas também por conta dos estudos. E eu sempre primei, né, por essa relação com o conhecimento, com os estudos. Então, componho aí também o quadro de professores da Escola Nacional do PCdoB, né, que tem uma escola, né, nacional, que tem cursos. Essa escola tem um currículo, né, e tem níveis. Então, é um pouco como a gente se organiza aí, e a minha atuação foi sendo sempre pautada, né, por essa atuação. E como funciona essa Secretaria da Mulher, na qual você faz parte? Quais trabalhos que vocês desenvolvem? Então, a Secretaria Estadual da Mulher, ela é ligada a uma Secretaria Nacional, né? Nós temos... primeiro, é importante que se diga que o PCdoB, proporcionalmente, é o partido, né, que tem a maior bancada feminina. Estou dizendo proporcionalmente em relação aí ao seu tamanho, né, a quantidade de parlamentares eleitos. Então, há muito tempo que a gente vem fazendo essa discussão com relação à Secretaria da Mulher, uma secretaria, né, que emane políticas, né, para todos os seus filiados no Brasil inteiro, e que faz a luta, né, em parceria com outros partidos, com outros movimentos. Então, a gente realiza conferências, inclusive a gente vai realizar uma conferência agora, no próximo período agora. Nós também definimos pautas, né, as diretrizes, né, sobre a questão da mulher, são diretrizes que estão na ordem do dia, né? Então, para a gente, do PCdoB, né, defender a participação de mulheres na política, né, é uma pauta de primeira ordem, né? E não é qualquer participação, são participações qualificadas, né? Nós também temos aí, né, fazemos a defesa da saúde, né, da saúde pública, do SUS, né? Essa é uma grande bandeira que está colocada para a Secretaria Nacional, né, e a gente replica isso nos estados. As mulheres, né, do PCdoB acabaram de sair aí de uma Conferência Nacional Livre de Saúde, onde a gente coloca, né, pautas voltadas para a questão das mulheres, né?
a questão da anemia falciforme, a questão do debate do aborto enquanto política de saúde pública, né, de saúde pública, não é, sabe, ninguém está fazendo, vamos dizer assim, festa com um tema desse, não é tema para se fazer festa, é tema para se discutir com muita seriedade, de forma científica, respeitando as diversas, né, concepções, credos, né, das pessoas, mas a gente precisa discutir isso como um tema de saúde pública, porque as mulheres morrem todos os dias, não adianta o Estado dizer, sabe, que a mulher não tem direito à contracepção, não tem direito a isso, aquilo, porque sabe, vamos dizer assim, sabe, nos bastidores, ali onde ninguém vê, mulheres, jovens, adolescentes, sabe, morrem todos os dias. Então, essa é uma pauta que a gente tem colocado para discussão e para o debate, sem alarde, mas é uma necessidade, né? A questão da educação, né, precisamos discutir a questão do currículo, como é que as mulheres figuram nos currículos escolares, como, né, a escola pode ser responsável por reproduzir posições machistas, misóginas, e a gente está vendo o resultado disso aí na prática, no nosso dia a dia. Então, são muitas pautas. A questão da cultura, nós temos uma relação com a cultura muito forte, porque a cultura, né, ela é extremamente importante para cada sociedade, para toda a sociedade, né? E o Brasil, a gente tem uma cultura, né, diversa, nosso país é um país aí, são poucos países, né, que falam uma única língua, que, né, consegue conviver, né, nacionalmente dentro do mesmo território, né, apesar de termos, né, estarmos organizados em estados, cada um diferente, com a sua cultura, com a sua especificidade, mas as pessoas conseguem sentir, né, se perceber ali enquanto uma nação em construção, né? Mas a gente caminha, né, para essa situação. Né? Tá bem. Lani, dentro aí da tua história, dentro da militância, né, eu queria que você falasse um pouco sobre a importância da representação feminina e da representatividade das mulheres, principalmente a representação feminina dentro do campo político, para a conquista de direitos que nos interessem, né? Como que você enxerga essa importância? Então, para as mulheres, nada é dado, né? Na verdade, para as mulheres, né, para o povo de uma forma geral, né, as pessoas que vêm das camadas populares, né, elas têm muito mais dificuldade, né, de se fazerem representar. Né? Óbvio que para as mulheres a situação é muito mais complexa, porque há um fator cultural, histórico-cultural, né, de que o lugar da mulher é no espaço privado, né? E é por ali que ela tem que se satisfazer, né? A mulher, se ela não tem filhos, todo mundo fala, olha, mas como não? Né? Então, e isso vai remetendo as mulheres, né, a esse espaço privado. Né? As mulheres, aí nessa construção histórica, né, havia um entendimento de que as mulheres
deveriam ficar em casa cuidando dos filhos, né, porque a mãe é a única responsável pela criação dos filhos. Quando as mulheres começam a se inserir no mundo do trabalho, né, quais as profissões que essas mulheres, né, quais as profissões, né, que foram relegadas a essas mulheres? A docência, porque a docência, ela representaria ali justamente, né, essa reprodução do espaço privado. Então, ali você até permitia, né, que as mulheres tivessem acesso, e a gente vem percorrendo um caminho muito árduo, né, da participação das mulheres. É muito difícil as mulheres em postos de comando, em postos de poder, né, as mulheres, diferentemente dos homens, as mulheres têm uma dupla, tripla jornada, porque elas né, com o desenvolvimento do capitalismo, né, a gente vai sofrendo aí a questão do mundo do trabalho, né, então as pressões, né, vai se desenhando aí um cenário para um novo trabalhador mais flexível, não sei o quê, e a questão do desemprego também, né, vai empurrando as mulheres, né, para o mercado de trabalho, e os homens, né, vão de certa forma, perdendo seus empregos. Então, as mulheres, não é de hoje, né, mas com mais intensidade passam a ser os arrimos de família, né, muitas delas acabam ficando sozinhas aí, né, e sustentando sozinhas suas famílias, seus filhos, e não são só os filhos, porque junto também vem o pai, vem a mãe, vem sobrinhos. Então, no geral, a situação das mulheres é bem complexa. Então, nesse processo histórico, as mulheres foram sendo levadas, né, ao mundo do trabalho. Tem um jornalista, né, falecido recentemente, que é o José Carlos Rui. Ele vai fazer uma análise da crise do homem. Ele diz, né, que as mulheres, elas tiveram que correr atrás, porque o processo de discriminação, de preconceito, né, aí, que foi imposto pelo patriarcado, fez com que as mulheres, né, tivessem, né, muito aquém, né, das suas necessidades, daquilo, do seu potencial, né? Então, que isso, né, fez com que as mulheres tivessem que sair, tivemos que tentar, né, superar uma defasagem, porque as mulheres, por força da lei, foram proibidas de estudar, né? Então, o nível de escolarização das mulheres era muito pequeno, a participação, né, no mundo do trabalho muito pequena, e aí isso fez com que a gente tivesse que correr atrás. Corremos muito, e ainda corremos muito atrás. É por isso que a gente se articula, por isso que foi tão importante, né, nos governos, né, de feição mais popular, né, até então, como foi importante aquelas conferências nacionais da mulher, né, que fez com que as mulheres fizessem discussões, né, sobre as suas pautas no Brasil inteiro, né, todos os municípios discutiram, todos os estados discutiram, né, nacionalmente a gente discutiu, e foi por isso que a gente avançou. Ter uma secretaria, né, lá atrás, né, da mulher com caráter de ministério foi muito importante. Agora a gente retoma isso, né, porque são políticas públicas, nós precisamos muito de políticas públicas, né? Então as mulheres foram tendo que se encontrar nesse processo todo, né? E aí, né, entra uma outra discussão, né? Depois da democratização, lá em 84, 85, né,
que foi a ocupação desses espaços de poder, né, dos parlamentos, né, no executivo. E aí, né, é um problema, porque se você me perguntar, eu vou dizer, olha, a gente avançou muito. A gente avançou porque hoje tem financiamento para as mulheres, né, para fazer política. Isso contribui, mas não é suficiente, sabe? Acho que a gente avançou muito, mas a gente ainda está muito aquém. O ideal, por exemplo, é que ao invés de, né, nós termos aí reserva, né, de vagas, cotas, né, para mulheres, nós tivéssemos a reserva de vaga, as cotas, né, direto nas cadeiras, né, porque aí sim você teria uma política pública efetiva. Se nós olharmos na perspectiva das mulheres negras, a gente vai perceber que esse fosso é muito maior. E não tem sido fácil para as mulheres participarem da política, né? Seja na política nas grandes empresas, né? Seja na política nos partidos políticos, seja de direita ou de esquerda, né? Não é porque nós atuamos em partidos de esquerda que a gente não luta aqui dentro, sabe, para fazer avançar as políticas, né, relativas à mulher, que a gente não disputa espaço nas direções, a gente disputa espaço nas direções. No PCdoB, isso até já é um pouco mais tranquilo, porque a gente também tem reserva de gênero, né? A reserva lá é de gênero. Então, às vezes, a gente, por exemplo, aqui em Cuiabá, Cuiabá principalmente, nós temos determinados momentos que nós tivemos mais mulheres que homens na direção. Então, isso é importante, mas não é tudo, né? Porque a gente precisa ver também, assim, olha, no momento de disputar, né, uma eleição, né, por mais que você tenha financiamento, sabe, para as mulheres é muito mais complicado. A gente estava discutimos isso no processo eleitoral agora, né? A nossa reunião de coordenação de campanha funcionava aqui na minha casa, né? E a coordenação, né, de uma camarada nossa, né, de uma candidata nossa, era uma reunião que era repleta de crianças, né? Então, na reunião que eu participava, que era de candidatos, não tinha crianças, sabe? Porque alguém ficou cuidando das crianças, alguém, né, e das mulheres não. Né? Então, a gente tinha, veja, né, como para as mulheres fazer política não é fácil. Né? Isso é uma questão. E aí a gente sofre violência, né, que a violência é uma coisa que a gente ainda não falou, que as mulheres sofrem violências cotidianas. Mato Grosso é um estado altamente machista, preconceituoso, né, e misógino. A gente pode ver aí que nós temos altos índices de feminicídio no nosso estado, né, de violência doméstica, de violência contra a mulher. Nós temos violência política. Os últimos acontecimentos no nosso estado demonstram, fica claro isso, né? Nós tivemos, no ano passado, uma jornalista que sofreu violência política por suas posições, né? E a gente até se mobilizou para que, né, fazer essa denúncia. Nós tivemos também, né, violência contra uma parlamentar no interior do estado, aqui na capital também. A gente, né, tem relatos de violência contra a mulher. E agora, as mulheres aqui no estado, né, por sua condição, né, de luta, né, por conta de serem feministas, elas foram violentamente atacadas por um parlamentar que tinha a obrigação de, né, manter uma postura ética, né,
em defesa do povo que ele representa, das mulheres que representam, né, que uma completa falta de respeito com as mulheres que, inclusive, votaram nele. Não satisfeito, né, né, dessa ofensa, né, comparando as mulheres à vaca, né, a vacas aí, este parlamentar foi pedir desculpa às vacas, né? Então, e aí eu até escrevi um artigo, né, homenageando o Gal Costa e falando da sua música Vaca Profana, né, que as mulheres aqui em Mato Grosso, né, a gente diz, né, para este deputado, né, que as mulheres aqui em Mato Grosso, né, são combativas, né, que as mulheres aqui em Mato Grosso, elas vertem, né, o leite em defesa das lutas das mulheres, porque esse tipo de postura, ela reforça, né, a misoginia, o machismo, preconceito e a discriminação. Então, nós, né, as mulheres, né, de diversas tendências aí estão se mobilizando, pedindo a responsabilização, né, deste parlamentar, porque não é fácil, não é tarefa. Veja, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso tem uma deputada estadual, né, e isso já vem de longa data, né. Na Câmara Municipal de Cuiabá, é a mesma coisa, né? A gente tem sempre uma, no máximo duas parlamentares. Então, isso por quê? Porque a gente, né, está precisando fazer uma discussão, intensificar a nossa discussão, a nossa luta, né, com a sociedade, para dizer justamente isso, né, que nós precisamos avançar nessas pautas, né, que coloquem a mulher, né, numa situação, né, de projeção. E outro detalhe, a gente tem visto alguns partidos aí que, né, cria situações, né, candidaturas laranjas, sabe, para captar recurso, né, financeiro, e esse recurso acaba indo parar na candidatura de candidatos, né, masculinos, né, homens. Então, isso é um tipo de política que a gente tem denunciado também bastante, né? Agora tivemos um avanço, porque acho que no Ceará, né, teve um deputado que perdeu o mandato por conta, né, desse tipo de subterfúgio, né? Então, é uma tarefa também que as mulheres se propõem nesse cenário, né? Então, assim, olha, são muitas pautas, né, muitas lutas que a gente precisa fazer aí, né? A gente tem né, diversas bandeiras, aqui em Cuiabá, aqui em Mato Grosso, né? Recentemente eu participei de uma reunião que é uma tentativa de rearticular um fórum de mulheres dos partidos, e aí seria um fórum de mulheres, né, independente do partido, se é de direita, de esquerda, todos os partidos têm representação nesse fórum de mulheres, é um fórum muito interessante, que já, né, teve muita, vamos dizer assim, efervescência aqui em Mato Grosso em outros momentos, e agora ele está buscando se rearticular. Isso é importante, porque é importante que, apesar, né, das mulheres, né, defenderem as bandeiras dos seus partidos, as suas pautas, as suas ideologias, que elas estejam unidas aí, né, naquilo que as converge, né? E eu tenho certeza que a luta contra a violência, contra o machismo, né, a violência política são pautas comuns a todas as mulheres. Né? Você falou um pouco sobre os desafios, né, das mulheres também dentro da política. A gente percebe que existe vários setores de desafios, digamos assim, né? Tem os desafios
das mulheres conseguirem sair de um estado de muita sobrecarga, de um círculo muito limitado, para elas conseguirem se inserir na política a partir de candidaturas. Então, são desafios muito profundos, né? Essa questão da mulher ter que cuidar da casa, ter que cuidar dos filhos, né? E ultrapassar esses desafios para se envolver politicamente, né? A gente tem uma grande parcela da população que é de mulheres negras, e a gente sabe que os desafios das mulheres negras não são os mesmos das mulheres brancas, né? São desafios muito mais complexos. As mulheres negras elas acabam tendo uma família mais numerosa, e muitos homens acabam abandonando essas famílias. Então as mulheres, aquilo que você falou, né, não estão morando só com os filhos, tem o pai, tem a mãe, tem os irmãos, né, sobrinhos. Por quê? Porque a renda não permite que cada um tenha uma casa, né? Enfim, são coisas muito complexas. Então, quando a mulher consegue superar esses desafios, se candidatar, se eleger, existem os desafios da violência política dentro do parlamento, que aí são novos desafios, né? São coisas que acabam desestimulando as mulheres a se envolver politicamente, e eu enxergo vocês como muito corajosas e fortes de permanecerem, né? Apesar de toda essa violência, de todo esse desrespeito, essa misoginia, esse machismo. Mas existe você até tocou levemente nesse assunto aí no final, né? Quando as mulheres elas ocupam essas cadeiras, né? Dentro do Congresso, dentro das assembleias, não necessariamente a gente pode dizer que essas mulheres estarão defendendo os interesses das mulheres, né? A gente pode ver como uma vitória, claro, como você falou, né? A gente está galgando pequenos passos. Ter mulheres ali, né? O fato de termos mulheres ocupando, independente da ideologia, já é um grande avanço, né? Mas nós não podemos parar por aí. A gente tem que observar o que essas mulheres estão legislando, que interesses essas mulheres estão defendendo. Aí eu queria que você discorresse um pouco sobre isso, sobre essa contradição, né, essa questão de qualitativa e quantitativa, né? A quantidade de mulheres ela é importante, mas qual a qualidade dessa legislação, dessa defesa dos direitos convertida aos nossos interesses femininos, né? Então, começar aqui dizendo o seguinte: Dilma sofreu impeachment não foi porque fez pedalada. Vários outros homens presidentes fizeram inúmeras pedaladas, né? Então Dilma caiu, né? Óbvio que tem outros condicionantes, esse não foi o único, mas principalmente porque era mulher. Porque a ofensiva que ela sofreu, né, desde o princípio, né, foi muito grande, né, e essa né, tanto no governo no primeiro e segundo governo do Lula, no governo primeiro e segundo governo da Dilma, né, ter ministérios, né, ligados à questão da mulher, pensando em políticas públicas, fez com que a gente avançasse muito, né, contribuiu para que a gente avançasse e as mulheres se organizassem mais. Então, isso gerou também, né, eu acredito que as luzes, né, dos conservadores, né, daqueles misóginos, né, que a luz se acendesse, né, e eles pensassem também, né, que as mulheres, no campo deles, né, pudessem ser aí, contribuir, né, com a política de uma forma geral, né, para os seus interesses. Então, essas mulheres também, né, conservadoras, né, mulheres comprometidas com pautas que não é a pauta do povo em geral, com as necessidades do povo em geral, das mulheres em geral, né? Então, essas mulheres também vieram para o fronte, né, da disputa política. E também ganharam o parlamento. É por isso que né, a legislatura anterior, né, foi um palco de horrores,
a gente praticamente não tinha representação feminina no governo, né, no governo central. E aí você tem uma ministra, sabe, que prega, sabe, um determinado tipo de preconceito, de discriminação contra as próprias mulheres, ter parlamentares, né, que se colocam contra outras mulheres e defendem interesses, né, de segmentos altamente machistas. Então, essas mulheres, elas se perfilam, né, ao lado do que há de mais conservador, de mais atrasado, né? A sensação que nós tínhamos, né, os movimentos de mulheres em geral, é de que nós havíamos voltado, sabe assim, nós estávamos voltando à Idade Média, né? Porque questões que para nós eram questões muito tranquilas, né? Questões que nós já tínhamos avançado, de políticas públicas para as mulheres, a questão da educação, né? Onde menina veste rosa, menino veste azul, mas isso é currículo, quanto tempo que a gente está para desconstruir isso, e isso sai da boca de parlamentares, né, de pessoas que estão no executivo. Então, não basta ser mulher. Né? E nós temos, né, a gente discute muito isso, que nós temos homens muito mais avançados, né, do que muitas mulheres que se colocam nessa situação. Né? A gente fala do novo homem, da construção do novo homem, porque nós mulheres, não queremos ser mulheres sozinhas, nós sozinhas fazendo essa luta. É óbvio que nós vamos estar na linha de frente, mas nós precisamos que os homens compreendam também que eles precisam se reeducar, e nós precisamos nos reeducar outras mulheres também, né, para a construção desse novo homem, né, e nós queremos estes novos homens, né, nos apoiando aí. Então, há circunstâncias em que nós, mulheres, recebemos muito mais apoio de alguns parlamentares, de algumas pessoas que estão no movimento político, muito mais avançados do que muitas mulheres. Essas mulheres contribuem para o aumento, né, do feminicídio, discriminação, preconceito, essa discussão do armamento aí, né, que é uma tragédia, porque as nossas crianças, né, estão morrendo, né, estão se matando uns aos outros, né, sem dizer que basta dizer que também, né, as suas mães, as mulheres, elas estão morrendo, né, vítimas dos seus companheiros em casa, né, de pessoas conhecidas, e os seus filhos também, né, porque essas violências que muitas vezes acontecem, né, têm acontecido nas escolas, nos nossos bairros, né, são violências, né, fruto dessa discussão irresponsável, né, porque nós vimos aí uma discussão violenta, né, fortíssima, sobre a questão armamentista, né, no Brasil, mas as mulheres, que são as mães, que criam, que educam seus filhos, não são chamadas para esse debate na linha de frente. Por quê? Porque discutir a questão do armamentismo é coisa de macho, né? É coisa de homem macho, não é coisa das mulheres. Então, esse tipo de situação, né, e nós vimos mulheres apoiando esse tipo de política. Então, essa questão, né, que não basta ser mulher, né, tem que ser mulher comprometida com as causas sociais, né? Tem uma professora que ela diz o seguinte, que nesse debate, né, a gente sempre tem classe, a gente tem raça, né? E esse debate, né, de gênero, né, de classe, de raça,
é debate que a política não pode fazer de forma indissociada, sabe? A política tem que ter isso sempre em mente, porque para as camadas populares não funciona da mesma forma. Né? Como, né, você mesmo apontou, uma mulher negra que mora na periferia, que pega 2, 3 ônibus para chegar no seu trabalho, que muitas vezes é assediada pelo seu patrão. Né? Qual é a disposição dessa mulher fazer política? Né? Como ela vai fazer política? Porque, além de tudo, né, e aí a gente vê muito isso, né? Muitos partidos políticos acabam aderindo aí aos coaches, né, aquelas pessoas que vão direcionar, que vão, né, e mulheres, né, são classificadas aí, né, que algumas não teriam condições de se apresentar publicamente porque não tem a melhor aparência, né, que seria desejado para uma candidata, para uma pessoa que vai fazer política, né, que é algo extremamente absurdo, né? Então, a gente tem visto isso com muito forte, né? Agora mesmo a gente tem visto lá, né, no Congresso, né, o tempo inteiro, né, as parlamentares vivem numa tensão ali, né, e o ideal, né, se imagina é que as mulheres se apoiam todas, né, mas não é assim. Né? Não é assim, e a gente precisa ficar muito de olho, né? Quem são essas pessoas, quais as bandeiras, quais as pautas que elas defendem, né? Porque aparentemente, né, todo mundo defende as mulheres, mas se você vai olhar, né, ali, quais as políticas mesmo, né? Você vai fazer defesa de quê? Olha, né, isso representa a maioria das mulheres, né? Isso contempla a condição de classe dessas mulheres, isso contempla as questões, né, de gênero, contempla as questões raciais, né, étnico-raciais dessas mulheres. Então, a gente precisa ficar muito atento nessa situação. Exatamente. Entrando um pouco nesse assunto, né, sobre as questões de classe, de raça, a representação das mulheres difere um pouco da representatividade, né? Nós precisamos ali de mulheres diversas no parlamento, no Congresso, para defender os interesses de cada grupo de mulheres. As mulheres, como a gente debateu, as mulheres negras não têm as mesmas necessidades das mulheres brancas, as mulheres indígenas não têm as mesmas necessidades, as mulheres que exercem uma maternidade solo, que não têm um companheiro, têm outras necessidades, né? As mulheres transexuais, as mulheres lésbicas, enfim, né? Uma diversidade de necessidades. E para que políticas públicas sejam feitas para essas necessidades, é preciso representantes que levem essas problemáticas, né? Uhum. A gente analisando a história das mulheres na política, a gente vê que ela é bem elitista, né? As mulheres que inicialmente entraram na política, lá na década de 80, eram mulheres brancas, da classe média, claro, né? Tinham os seus interesses, né? Não estamos aí debatendo as intenções, né, claro, mas não contemplavam as necessidades da grande maioria das mulheres brasileiras, né? Isso. Você tocou num ponto, e aí eu vou fazer uma conexão para te fazer uma pergunta. Hoje a mulher negra, por exemplo, ela tem que pegar várias conduções para ir trabalhar, sofre assédio, um salário muito pequeno, uma sobrecarga, vários, né? Tem o trabalho doméstico, tem o trabalho de cuidado. Que tempo que essa mulher vai pensar em política? Como essa mulher vai pensar em política? Né? Só que nós precisamos que essa mulher negra pense em política para que a gente possa entender essas necessidades e levar isso para as políticas públicas. E aí entra num ponto que é a despolitização, né? Que é o desinteresse da população frente à política.
Primeiro porque as pessoas erroneamente entendem que política é apenas o partidarismo e eu não quero me envolver com partidos políticos porque ninguém presta mesmo, porque ninguém é honesto, corrupção, e não compreende que a política, ela é a nossa vida é política, né? Todos os nossos atos, eles são políticos, né? Não tem como a gente separar uma coisa da outra. Você como educadora, o que você enxerga na educação, como a gente pode educar politicamente a sociedade a se interessar por essa política, para que a gente possa ter representantes efetivos, representantes mulheres, né, no caso, efetivas dentro da política para defender os interesses dessas minorias, que não são minorias, né, a gente chama de minorias, né, mulheres são minorias, mas nós somos mais de 50%, como que nós somos minorias, né? Mas como que você como educadora, como você enxerga essa questão da despolitização? Como a educação pode contribuir para essa politização da sociedade, das mulheres, de forma que a gente entenda e se interesse pela política para ocupar esses espaços? Então, a gente precisa olhar isso justamente nessa perspectiva histórica, né? O Brasil é um país que viveu durante um longo período, né, sob o jugo da ditadura militar, né? Isso fez com que fosse disseminado aí, né, um medo de se envolver na política, e há uma campanha, né, não é de agora, né, de criminalizar a política. Isso é há propagandas, né, de se criminalizar a política, e infelizmente isso não acabou, né? Muito pelo contrário, a criminalização da política, ela é cada vez mais forte, acentuada. Bom, então nós vivemos um período ali, né, da ditadura militar, veio a redemocratização, o país, ele ganhou novas cores, novos ares, e a gente conseguiu, né, aquele primeiro período após, né, a redemocratização, né, tivemos uma riqueza, né, com o retorno de muitos políticos que estavam exilados, que voltaram para o Brasil. A gente, né, tinha ali um movimento estudantil efervescente, né, o movimento estudantil é uma grande escola de formação política, infelizmente, e aí eu digo como educadora mesmo, né, infelizmente a gente vem num período, né, de criminalização dos movimentos sociais, né, e na educação, né, que para a gente é algo horrível, né, para a gente falar isso, né, porque lá quando a gente sai do processo de redemocratização, né, a gente avança na educação com a Constituição de 88, avançamos com uma política, né, com uma legislação da educação chamada LDB, né, que foi aprovada em 96, que traz ali princípios muito claros, princípios que constam na nossa Constituição Federal e nessa lei. Então, a gente veio, né, do processo de democratização, né, com muita vontade de fazer política, as pessoas tinham vontade, tinham desejo, né, de fazer política. Bom, mundialmente a gente tem aí, né, um marco que foi essa questão do Muro de Berlim, neoliberalismo, né, ele se assanha no mundo inteiro, né, e começa a emanar políticas, né, para os países em desenvolvimento, países desenvolvidos, enfim, de um pensamento único, né, e isso é um problema, que esse pensamento único, né, todo mundo tinha que pensar igual, então você vai fazer política para quê? Né? Então, a gente veio
nesse processo. Então, o debate da democracia, que a gente achava, né, que fosse um debate, né, que fosse muito tranquilo, não é. O Brasil, ele não promulga a Constituição de 88, né, que se coloca nessa perspectiva da democracia, né, e a democracia está dada, a democracia não está dada, a democracia é um processo de construção. Foi por isso que a gente, né, viveu aí tempos de democracia, mas a gente viveu um período agora recente, né, no governo Bolsonaro, né, um pouco... na verdade, a partir do golpe, né, que Dilma sofre, então a gente vem aí num processo que fere, sabe, não de morte, mas que fere profundamente a democracia no país, né? Então, a gente recuperar tudo isso não é fácil. Nos partidos, há partidos políticos, né, que atuam, né, ou personalidades políticas também, né, posso dizer assim, que atuam na política, né, disputam espaços políticos, mas negam a política. Óbvio, né, que quando eles negam a política, eles se colocam na condição, né, de eles sozinhos, né? Então, eles se colocam um pouco aí numa perspectiva de gestão empresarial, né, do Estado, né, o Estado do Estado brasileiro, dos Estados, e nessa política empresarial, ele tem colaboradores, sabe? Eles não têm esse tipo de política, né? Eles faz o discurso, ao mesmo tempo que está lá fazendo política, né? Seja com seus colaboradores, com quem quer que seja, eles vão, por outro lado, negando a política. Mato Grosso, né, no campo da educação, está sofrendo, né, um ataque terrível. Que ataque que é esse? Da gestão democrática. Gestão democrática no ensino público é uma conquista, né, desde a Constituição de 88, está na Lei de Diretrizes e Bases, e as escolas, né, não tem como, estão entrando num emaranhado, né, justamente por essa necessidade, né, que gestores têm de negar a política, né, de políticos negar a política. E aí, né, sobre a formação, como é que a gente faz? Né? Não é uma tarefa fácil. Eu sei, né, que vários partidos trabalham com a formação política, né, mas as pessoas precisam entender que política, o ato de viver é um ato político. Né? Então, política, como você disse, não é só política partidária. Tem política nas nossas igrejas, né, de forma muito intensa. Né? Então, tem política nas nossas igrejas, tem política no clube de mães, tem política ali na associação de moradores. Na nossa rua, a gente faz política com os nossos vizinhos. Então, as pessoas... essa é uma tarefa que todos nós temos, né, de desconstruir isso, que política é só política partidária. Né? Não, tem, nos nossos trabalhos, né, nós temos política sindical, que é importante também, né, os sindicatos estão aí para resolver e para pensar, né, a lógica na perspectiva dos trabalhadores, né? Então, a gente tem as associações, né, de mães, associação você tem associação de várias situações, né? Por exemplo, você tem a associação dos autistas, você tem a associação dos cegos, né? Então, as associações, né, as entidades, elas vão surgindo aí. Então, a gente faz política em todos esses espaços. E as pessoas fazem, por mais que elas neguem. Eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte: nós disputamos o poder desde o momento em que nós nascemos.
desde o momento que nós nascemos. O bebê, quando ele chora no berço, ele está disputando o poder de ser ouvido, o poder de eu quero mamar, então alguém tem que me escutar. Então a gente disputa o poder o tempo inteiro. Então, a formação política, né, ela pode ser, né, uma formação política que é dada, né, por esses vários entidades, por esses movimentos sociais, né? Pode ser dado pelos partidos políticos, né? Eu falei no início que no nosso partido a gente, né, faz cursos de formação, e aí é bem específico dos mesmos, né, cursos de formação para mulheres, né, e o que a gente trabalha nessas formações quando você está trabalhando lá na base? Né? A gente trabalha com as questões do cotidiano dessas pessoas, né? Como é importante a organização, como é importante o diálogo, né? A tomada de decisão, que a gente, né? Quando a gente se organiza, né? Na rua, para verificar a questão da coleta de lixo. Você não precisa, de repente, fazer política para o bairro inteiro, fazer política, né? Mas se você faz política ali na sua rua, né? É uma política, né, que com certeza será bem sucedida. Mas, assim, a gente enfrenta, né, toda uma contra-informação, né, uma propaganda aí de que a política é nociva, de que a política é ruim, de que a gente não discute. Tem muita gente que fala, aqui em casa a gente só não discute 3 coisas, religião, não sei o que, e política. É como se fosse algo assim, né, é muito ruim. Né? A política é a arte do diálogo. Política é a arte do diálogo, né? É a arte da escuta, né? E do falar, né? Do dialogar ali. Porque se a gente não ouve, se a gente não dialoga, né, como é que a gente vai avançar? Porque a nossa sociedade, né, as sociedades, elas estão em constante desenvolvimento. E qual é a nossa contribuição? Não precisa ser, né, uma contribuição que vai... Não, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né, a gente fazendo essa política, né, a gente consegue avançar mais. Né? Eu gostaria que todas as mulheres, né, compreendessem, né, isso, de que elas podem contribuir, sim, né, elas têm toda uma experiência, tem toda uma, sabe, no bairro, na escola, né, e olha que as mulheres, né, estão hoje, se você pegar os dados, né, você já tem um grande número de mulheres nas escolas. Muitas vezes nós temos, né, dependendo do nível de ensino, nós temos mais mulheres que homens nas escolas. Né? Então, isso vai abrindo as perspectivas aí. Né? Mas a gente precisa também de muita política pública de formação, sabe? Precisamos políticas públicas para fazer política com as mulheres. E aí, né, como a gente já disse, não é só política partidária. Política partidária é se ela tiver o desejo, a vontade, né, que ela tenha este canal, né, aberto para que ela, né, dê essa contribuição. Então, é uma opção, mas também que ela possa ir lá, né, fazer política na igreja, e quando eu digo fazer política na igreja, não é a política partidária, né, é a política ali da organização da igreja mesmo, né, que tem também suas escolhas, que escolhe, né, os representantes, sei lá, né, pegar aí representante da festa, né, isso é política, né, quando você vai escolher o representante da festa do divino, festa de não sei o quê, então é política, né, então que elas tenham condições, né, de fazer essa política em todos os espaços. E nesse sentido, a organização popular, ela é, né, o berço da política, digamos assim, né, as mulheres se juntarem e entenderem as suas necessidades ali dentro daquele contexto
e levar isso para uma política partidária, porque só assim nós vamos conseguir normatizar esses direitos, essas necessidades, né? Mas, como você disse, não é necessário que todas as mulheres queiram se candidatar a cargos políticos de forma nenhuma, mas entender que para que aquele problema que existe ali na comunidade, na tua vida, seja solucionado, a gente precisa se organizar, a gente precisa conversar, a gente precisa debater, né? E a partir daí pensar em formas de levar essas discussões para os âmbitos públicos, né? Eu acompanho algumas parlamentares, né, no cenário nacional, aqui também, né, a gente está sempre observando, a gente tem que estar sempre observando. E eu percebo que as parlamentares, né, e aí eu digo as parlamentares, eu não durante a pandemia, eu praticamente não perdia uma sessão da CPI no Senado. Por quê? Porque eu gostava muito de ver a participação das mulheres ali. Né? Foi algo assim que eu passei a conhecer diversas parlamentares ali, como é que elas se portavam nesse processo. Então foi muito interessante e acompanho, né, como é que elas fazem política fora, né, lá na sua base. E aí tem parlamentares que têm trabalhos tão interessantes, sabe assim, tem trabalhos com enfermeiras, né? Ou seja, provavelmente essa é a base que deu sustentação para essas parlamentares chegarem ali. Mas trabalhos belíssimos, sabe? Com enfermeiras. Eu já vi parlamentares fazendo, né? Mulheres parlamentares fazendo trabalhos com prostitutas, fazendo com professores, com representações na cultura. Eu penso que isso, né, e essas pessoas são pessoas que não estão ali no campo da política, mas elas, né, contribuem com ideias, com propostas, com projetos, né, para que esses projetos tramitem aí, né, no cenário nacional, nos municípios, no estado, para que a gente consiga avançar nessas políticas. É isso aí. Lani, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu teria mais 1000 perguntas para fazer para você, né? Mas nosso tempo se esgotou. Quero agradecer muito pela tua participação, foi muito enriquecedora, né? Trazer o ponto de vista de você que está dentro do partido, conhece bem as necessidades, as dificuldades das mulheres nesse setor. Então foi de muita importância, de muita contribuição a tua participação. Muito obrigada. Bom, eu que agradeço, né? Estou à disposição, é sempre um prazer contribuir aí, né, com estudos, com pesquisa, com trabalhos que envolvam a questão da mulher. Tá certo. E a você que está assistindo o nosso canal, que acompanhou essa entrevista, muito obrigado. Se você achou ela interessante, quer indicar essa entrevista para alguém, pode compartilhar, curte o nosso canal. Vamos fazer essas entrevistas ganharem o mundo aí para a gente debater cada vez mais a participação das mulheres nos espaços públicos e na conquista de direitos. Muito obrigada e até mais.